pensa só. Um sistema de justiça lá do século XII, onde o que mais importava não era só a lei, mas o caráter do juiz, a ponto de a arrogância ser ilegal. Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, a Mishneh Torah de Maimônides. E olha, não se trata só de leis antigas, não. É uma filosofia profunda sobre como a justiça deveria funcionar, sabe? Desde a alma de quem julga até o detalhe do detalhe de um testemunho. Então bora mergulhar nisso. Olha, o nosso roteiro hoje vai passar por 5 pontos bem importantes. A gente começa pelo coração do sistema, o caráter do juiz. Depois, vamos ver como a justiça é tipo um contrato social. Em seguida, a gente entende quais são as ferramentas que o tribunal usava para manter a ordem. Daí, como ele protegia sua própria autoridade. E, para fechar, como esse sistema buscava a verdade de um jeito quase incansável. Então, para começar, vamos direto num princípio que é a base de tudo no sistema de Maimônides. A justiça não começa na lei, mas em quem aplica a lei. O jeito de ser de um juiz, o caráter dele era visto como algo tão importante quanto o conhecimento jurídico. Olha só a força dessa proibição. Não é um conselho tipo seria bom ser. Não, é uma lei. O texto deixa bem claro, um líder que bota um medo desnecessário na comunidade sem ser por um bem maior vai ser punido. A arrogância no poder aqui é vista como uma coisa que corrompe a justiça na sua essência. E aqui nesse slide, esse contraste fica muito claro, né? De um lado você tem a arrogância, o medo, a punição divina. Do outro, a humildade, a paciência e o dever de apoiar a comunidade. Para Maimônides, um juiz não está acima do povo. Ele está a serviço do povo, carregando o fardo junto com ele. Essa analogia de uma força, pensa bem nisso. Um juiz não é um carrasco, mas uma ama de leite. A função dele não é só julgar, é nutrir, proteger, carregar o peso da comunidade. Isso muda completamente a nossa imagem de um juiz, né? Bom, seguindo em frente, vamos para a nossa segunda parte e ver como essa ideia vai se desdobrando. Porque a justiça não é uma coisa imposta de cima para baixo, sabe? É uma relação de mão dupla, um verdadeiro contrato social entre tribunal e a comunidade. Então, o ponto central é esse. É uma via de mão dupla. O juiz tem que agir com humildade, tem que servir. E, em troca, a comunidade tem o dever de tratar o juiz e todo o sistema com honra. Sem esse respeito mútuo, que é um princípio que, aliás, a gente discute até hoje quando fala de confiança nas instituições, sem isso, o sistema todo desmorona. E para manter essa dignidade, a imagem pública do juiz era fundamental. Ele não deveria fazer certos trabalhos comuns na frente dos outros que pudessem diminuir a posição dele, nem comer ou beber demais em público. O objetivo era claro. O cargo exige um padrão de comportamento que, por si só, já inspira respeito e confiança. Ok, a gente falou dos princípios, da filosofia. Agora, como isso funcionava na prática? Como é que o sistema garantia que as decisões seriam cumpridas? Vamos dar uma olhada nas ferramentas que o tribunal tinha para fazer valer sua autoridade. A principal ferramenta, e uma ferramenta não violenta, era o que a gente pode chamar de ostracismo. É uma espécie de excomunhão social. Se alguém simplesmente ignorasse uma intimação ou uma decisão, o tribunal podia excluir essa pessoa da comunidade. E numa sociedade tão conectada como aquela, isso era uma punição fortíssima. Mas o fascinante aqui, principalmente se a gente compara com os nossos tempos, é que o tribunal não tinha pressa nenhuma. Esse processo aqui mostra isso muito bem. A pessoa era intimada 3 vezes em dias diferentes de sessão antes de qualquer coisa acontecer. Isso mostra um compromisso profundo com a justiça, com a chance de defesa. O processo era mais importante que a velocidade. Agora, vamos entrar num ponto que mostra como o sistema se protegia. Para a justiça funcionar, a integridade de quem trabalha nela tem que ser garantida. E isso era feito com uma hierarquia de proibições muito clara. Vamos começar pela base, o respeito mútuo. Amaldiçoar qualquer pessoa da comunidade já era uma ofensa séria, que podia ser punida com açoitamento, ou seja, chicotadas. Esse era o ponto de partida. Agora, se a ofensa fosse contra um juiz, a pena dobrava 2 séries de açoitamentos. A mensagem aqui é super clara. Desrespeitar uma autoridade judicial não é um ataque só à pessoa, mas ao sistema de justiça como um todo. E no topo dessa pirâmide, amaldiçoar o líder da comunidade, o nazi, resultava em 3 séries de açoitamentos. A hierarquia cristalina, né? E foi desenhada para reforçar a estabilidade e a ordem social. E aqui vem o ponto-chave. A vítima, mesmo sendo um juiz ou um cidadão comum, não tinha o poder de perdoar essa ofensa. E por quê? Porque o crime não era visto como algo contra a pessoa, mas contra a lei divina e a ordem da comunidade.
O perdão pessoal não anula a quebra da lei. Bom, e com isso a gente chega na nossa última parte, que é o pilar de qualquer sistema de justiça. Como se descobre a verdade. Maimônides detalha um processo super rigoroso para interrogar testemunhas, tudo pensado para chegar o mais perto possível da verdade objetiva. O processo todo começa com 7 perguntas fundamentais, conhecidas como Shakirot. Elas foram criadas para fixar o tempo e o lugar do evento com uma precisão absurda. Dá uma olhada no nível de detalhe, do ciclo de 7 anos até a hora exata. Isso tornava o testemunho algo bem concreto, bem verificável. Então, esse interrogatório tinha 2 níveis. As Shakirot, que a gente acabou de ver, são as perguntas essenciais. Se as testemunhas se contradizem nessas perguntas, o testemunho todo já era. Aí vem as Bedekort, que são exames secundários. Perguntas sobre detalhes, sabe? Para testar se a história das testemunhas é consistente, se elas são críveis. E esse exemplo, tirado direto do texto, é fantástico para entender as Berridicó. Imagina a cena. Um assassinato aconteceu debaixo de uma figueira. Aí os juízes perguntam para as testemunhas: os figos na árvore eram pretos ou brancos? Essa pergunta não tem nada a ver com o crime em si, mas uma resposta contraditória podia mostrar uma falha no testemunho. É um verdadeiro teste de veracidade. Esse princípio aqui é fundamental. Em casos graves como os que envolviam pena capital, a obrigação de testemunhar passava por cima da honra pessoal. Mesmo um grande sábio, que normalmente não precisaria comparecer diante de um tribunal inferior ao dele, era obrigado a testemunhar, porque diante da lei de Deus, a honra individual fica em segundo plano. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição dessa arquitetura da justiça? A gente viu que, para Maimônides, a justiça se apoia em alguns pilares essenciais. O caráter do juiz é a base de tudo, a autoridade do tribunal depende de um respeito de mão dupla, os procedimentos são feitos para serem pacientes, justos, e a busca pela verdade é uma ciência metódica e rigorosa. E para a gente fechar, fica uma pergunta, inspirada pelo próprio texto. A gente viu que um grande sábio podia, em certos casos, não testemunhar para proteger a própria honra. Isso faz a gente pensar, quando é que a sabedoria de uma pessoa, ou alguma consideração maior, pode ou deve passar por cima do procedimento padrão da lei? É uma tensão que existe em qualquer sistema de justiça, até hoje. Fica aí a reflexão.